Olá, bem-vindos ao canal Surpreendidos pelo Reino. Daremos continuidade ao estudo da Bíblia cronológica. Mergulhe nos ensinamentos sobre a vida de José e pergunte a Deus o que ele deseja lhe ensinar, o que ele deseja falar com você. Não menospreze nem uma vírgula da palavra de Deus, porque simplesmente uma vírgula pode mudar uma história inteira. Persevere. Gênesis capítulo 44. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuir o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta, da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. Versículo 12. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Versículo 13. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Versículo 19. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que a trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a seus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Versículo 27. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão
fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Gênesis capítulo 45. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e não ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Versículo 12. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais. Voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram para seu pai, Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou,
não podia acreditar neles, mas quando eles lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviaram para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Leitura de Gênesis, capítulo 46, verso 8b ao versículo 12a. Ruben, o filho mais velho de Jacó, estes foram os filhos de Ruben: Palu, Esrom e Carmi. Leitura de Êxodo, capítulo 6, 14b. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Leitura Gênesis 46, versículo 10. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Leitura Êxodo 6, versículo 15. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Leitura Gênesis 46, verso 11. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Leitura Êxodo, capítulo 6, verso 16. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Leitura Gênesis 46, verso 12. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Leitura Gênesis capítulo 38, verso 1 ao 7. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Leitura de Números, capítulo 26, versos 5 e 6. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 3. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Leitura Números, capítulo 26, versos 12 ao 13. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jasmim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 24. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul.
Leitura, Números 3, verso 17. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1 ao 16. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Números, capítulo 26, verso 19 ao 20. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram: de Selá, o clã selanita; de Pérez, o clã perezita; de Zerá, o clã zeraíta. 1 Crônicas, capítulo 2, verso 3. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Leitura de Gênesis, capítulo 46, verso 12b e 13. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Sacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Gênesis, capítulo 38, verso 27 ao 30. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, e então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Leitura em Números, capítulo 26, verso 21. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã esronita; de Amul, o clã amulita. 1 Crônicas, capítulo 2, versos 4 e 5. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Números, capítulo 26, verso 23 e 24. Os descendentes de Sacar, segundo seus clãs, foram: de Tolá, o clã tolaíta; de Puá, o clã punita; de Jazube, o clã jazubita; de Sinrom, o clã sinronita. 1 Crônicas 7:1. Estes foram os 4 filhos de Sacar: Tolá, Puá, Jazub e Sinrom. Gênesis, capítulo 46, do 14 ao 16. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Números, capítulo 26, verso 26. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã seredita; de Elon, o clã elonita; de Jaleel, o clã jaleíta. Números, capítulo 26, 15 ao 17. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram: de Zefon, o clã zefonita; de Age, o clã agita; de Suni, o clã sunita; de Osni, o clã osnita; de Eri, o clã erita; de Arode, o clã erodita; de Areli, o clã arelita. Leitura em Gênesis, capítulo 46, versos 17 e 18. Estes foram os filhos de Azer: Ima, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Leitura em Números, capítulo 26, do 44 ao 46. Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram: de Ima, o clã imaíta; de Isvi, o clã isvita; de Berias, o clã beriaíta; de Eber, o clã eberita; de Malquiel, o clã malquelita. Aser teve uma filha chamada Sera. 1 Crônicas, capítulo 7, versos 30 ao 31. Estes foram os filhos de Aser: Ima, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite.
Gênesis capítulo 46, versos 19 e 20. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Livro de Números, capítulo 26, verso 28. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram. Livro de Gênesis, capítulo 46, verso 21 ao 22. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Livro de Números, capítulo 26, verso 38 ao 40. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 6, 8, do 1 ao 2. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Jediel. Capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho; Asbel, seu segundo filho; Ará, o terceiro; Noá, o quarto; e Rafa, o quinto. Gênesis capítulo 46, verso 23. O filho de Dan foi Ruzim. Gênesis capítulo 46, verso 24 e 25. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Números, capítulo 26, verso 48 ao 49. Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Silemita. Números, capítulo 26, verso 42a. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Estes foram os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Gênesis, capítulo 46, verso 26 em diante. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos, desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Estudo de hoje, Gênesis 41, 38 ao 40. Estudo de hoje, Gênesis 43, verso 1. Jacó e seus filhos não tiveram alívio da fome. O plano geral de Deus incluía enviá-los para o Egito, reuni-los com José e comer dos celeiros do Egito, mas este panorama não estava aparente a eles. Sofrimento e dificuldade nunca acabam rápido o suficiente. Esperar pela intervenção de Deus pode testar nossas forças ao máximo, mas permanecer fiel a Ele é uma oportunidade para aprender a ter maior confiança e dependência dEle.
Em outras palavras, construímos um relacionamento mais profundo e próximo do Salvador. Sofrer também coloca a bondade de Deus em questão, mas a fidelidade é o caminho que deve ser percorrido para descobrir sua bondade. Foi isso que Jacó e seus filhos descobriram. Deus estava trabalhando para o bem deles por meio da fome. Assim, se você está enfrentando sofrimento ou dificuldades e se o Senhor não está trazendo o alívio tão rápido quanto você gostaria, Ele pode estar trabalhando para o seu bem nesse meio tempo. A fidelidade é uma semente plantada no solo do sofrimento. É a perseverança que brota do chão. Veja Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Ecoe as palavras do Salmo 119, versículo 81, e peça forças a Deus para permanecer fiel. Finalizamos o estudo de hoje. Dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Ajude e curta compartilhando este estudo com outras pessoas para que juntos possamos aprender mais de Jesus. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.